Nós já vimos através de 3 palestras, a alimentação não tem grande importância para a saúde. Isso é chocante. Porque até agora pensou, mas o que é mais importante para ter a saúde é o funcionamento normal das células. Para que a célula funcione normalmente, então precisa ter sempre o clique que vem do Criador. É a única coisa que faz funcionar a célula. O fôlego da vida é o único elemento que faz funcionar a célula. Espero que os senhores entendam esse ponto. Quando nós entendemos a criação, embora Deus tenha criado célula completa, havia coração, havia os pulmões, cérebro, pele, osso, músculo, os rins, tudo. Se der comida orgânica para essa célula, funciona? Não funciona, porque ainda não tem a vida. Se der oxigênio para essa célula completa, criada, funciona? Não funciona. Precisa ter o fôlego de vida para que a célula entre em ação. Parece que você está com Alzheimer brava, né? Está me olhando maravilhado de novo. Então vamos dar uma olhada de novo o que descreve o espírito da profecia. Aqui no parte final diz assim: todas as partes... vamos começar a ler a partir de então. Então, um Deus pessoal que tem vida em si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. O homem tornou-se alma vivente. Então, o que nós precisamos entender diante dessa declaração é que, embora houvesse todas as células completas, a estrutura era perfeita, mas quando não foi comunicado ainda o fôlego de vida, mesmo que seja toda a estrutura perfeita, não valia para nada. É a mesma coisa assim. Nós experimentamos muito enquanto a gente trabalhava no hospital. Chega paciente na emergência com infarto de coração ou qualquer emergência médica. Então nós fazemos toda a intervenção para poder restabelecer. E quando o coração para, nós começamos a reanimar. Ressuscitação cardiorrespiratória, fazemos toda a reanimação e passa uns 20 minutos, não reage, então simplesmente os médicos decidem, vamos parar. Quando para, aquele eletrocardiograma mostrando uma linha reta, significando que o coração não está palpitando mais, portanto, está morto. Célula mudou alguma coisa? A estrutura da célula mudou? Não. Cérebro inteirinho, coração inteiro, os pulmões totalmente inteiros, mas se der suco verde, chá verde, oxigênio, tudo que é bom,
sei lá, ômega 3, ômega 6, antocianina, licopene, tudo que é bom se der para essa pessoa, aproveita? Reage? Não. Mas se entrar o fôlego de vida, o que acontece? Aí a célula volta a funcionar. Então, vejamos que o fôlego de vida é algo mais sublime, mais essencial do que qualquer coisa. Por causa disto, Cristo diz, quando foi tentado pelo inimigo, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas pela toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Precisamos entender isso de forma real. Não é questão, vamos dizer, religiosa e espiritual. Nós pensamos assim porque nós confundimos as questões espirituais e as questões físicas, são duas partes separadas. Jamais é. Nós somos seres espirituais porque o Espírito de Deus faz moradia dentro de nós. Então nós somos seres completamente espirituais. Agora, depois que se tornou ser espiritual, então Deus coloca essa lei para que cada um tenha a escolha de vontade livre. Por quê? Somente nessa liberdade, nessa vontade livre é que tem verdadeiro relacionamento. Nada de forçado. Se alguém pressionar, relacionamento não é vontade livre. Portanto, não tem felicidade completa. Para que tenha um relacionamento livre entre duas pessoas, tem que ter 100% de liberdade. Por causa disto, nosso Deus, sabendo que esse é essencial, então Ele deu 100% de liberdade. Até escolher a morte era livre. E hoje nós temos todo esse resultado. Agora, nós que precisamos voltar para o lar celestial, junto com o nosso Criador, então, através da vontade livre, nós precisamos sujeitar novamente a essa lei que Deus estabeleceu para que houvesse a vida em liberdade. Nesse aspecto que nós precisamos ver a alimentação também, porque a alimentação faz parte dessa lei. Lembra quais são 8 leis da vida? Estão lembrados? O ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis são verdadeiros remédios e ao mesmo tempo são leis que regem a estrutura celular que Deus criou. Nós temos dado grande importância para regime alimentar. Eu creio que essa parte foi dada inicialmente para os nossos pioneiros em relação à saúde. Talvez naquela época não havia ainda um conhecimento de genes. Mas quando a gente vê em relação aos genes, na realidade não precisa ir até os genes, mas eu diria, para que a célula funcione bem,
qual é mais prioritária? Oxigênio ou alimento? Qual é mais importante? Oxigênio ou alimento? Os dois não. Oxigênio, se faltar 5, 10 minutos, célula não recebe mais fôlego de vida. Perde condição para receber o fôlego de vida, porque células não produzem a energia se não tiver oxigênio. Comida, você pode ficar 3, 4 semanas sem comer, que você tem até certa reserva que dá para gastar. Não é assim? Por exemplo, homem pode ter função normal sem dormir quantos dias? Uma semana sem dormir, eu acho que fica meio doido. 3 noites eu já experimentei sem dormir, 3 noites na época de residência, plantão atrás do plantão, e quando chegar no 4º dia, a gente não raciocinava direito. Havia problemas de controle motor, e raciocínio não processava, e a gente ficava completamente irritadiço, só querendo descansar. Se não dormir uma semana, neurônios perdem função normal. E água? Quantos dias a gente pode viver sem tomar um pingo de água? Máximo uma semana também. Então, vocês estão vendo que as leis que Deus deu, por exemplo, luz solar, você não recebe um pingo de luz solar, você está no subterrâneo, completamente sem luz solar. Quantos dias você acha que pode passar? Luz solar é mais importante que alimento? Claro que é. Muito mais importante do que alimento. Sem luz solar você não tem vitamina D. Então nós estamos vendo aqui, exercício. Quem é que é mais saudável? Aquele que come de toda a porcaria que nós conhecemos hoje, e até fuma, bebe, mas tem a vida de atividade física regular, todos os dias. E aquele que come só alimento estritamente de origem vegetal e que totalmente sedentário, quem é mais saudável? Aquele que come toda a porcaria e que tenha atividade física regular. Hoje isso é bem provado. Em relação a doenças cardíacas coronarianas, aquele que come tudo direitinho, mas não faz atividade física, tem maior incidência de doença coronariana do que aquele que bebe, fuma, ingere grandes quantidades de gorduras, mas tem exercício físico regular. Então, a alimentação é necessária, mas é parte menos importante para contribuir para a saúde. Espero que isso seja incutida na mente de vocês. Não estou querendo forçar, mas vamos usar a razão, o entendimento para dizer isto, porque nós precisamos centralizar para dizer saúde no funcionamento da célula. Fora disto, eu digo normalmente, esse tipo de saúde é sentimental, porque muita gente aqui no Brasil não deve ser, mas na Coreia era assim, porque a Coreia até a década de 80, assim, era muito pobre, faltava alimento, passava fome, porque durante o inverno rigoroso não tem nada de vegetais,
Então, quem não tem um certo grau de armazenar alimento, passava fome mesmo. Agora, a Coreia do Norte ainda é assim. Então, na Coreia do Norte, simplesmente na montanha, não tem árvore, porque tira a casca da árvore e ferve, toma como sopa para poder sobreviver. Eu lembro disso porque na década de 60, no interior da Coreia, nós vivíamos assim. Então, realmente tem uma falta de alimento até a década de 80, mais ou menos. Então, naquela época, também não tinha viagem para o exterior, e quem fosse para o exterior, por exemplo, Estados Unidos, então, o melhor presente que podia trazer é vitaminas. Complexos vitamínicos, suplemento vitamínico que nos Estados Unidos tem demais, né? Então, quando trouxer essas vitaminas e presentear, isso era o melhor presente. Então, esse hábito ainda hoje continua. Fala que trouxe vitamina americana e dá para os avós e parentes mais idosos, então essas pessoas que já têm aquela ideia de 20, 30 anos, que cara bom, me lembrou de mim para trazer esses troços bons para a minha saúde. Sabe que quando você toma grande quantidade de vitamina, sabe que hoje é muito mais maléfico do que benéfico. Quem toma bastante suplemento nutricional morre mais rápido do que aquele que passa fome. Hoje isso é bem claro, né? Então, esse regime alimentar que o mundo colocou lá em cima, eu já disse desde sexta-noite, ao iniciar a primeira palestra, hoje nós estamos vivendo nos momentos de grande engano. Nós precisamos sair desse engano, não dar atenção para o alimento, como se esse alimento providenciasse ou proporcionasse alguma saúde. Isso é maior engano. Mas vamos ver como que funciona então uma alimentação adequada. Eu não gosto de falar de alimentação natural, porque aqui no Brasil, esse vocabulário natural tornou-se tão vulgar, que hoje falou de natural, existe até frango orgânico, tem ovos orgânicos, não tem? Até porco orgânico tem. É natureba, né? Bem natureba. Então eu não gosto de falar essas coisas, mas eu gosto de falar isto. Ciência. Porque nós precisamos entender o funcionamento da célula. Aqui traz uma figura, uma ilustração muito valiosa. Esse artigo, a fonte é Nature. Nature, 24 de abril de 2008. É fonte segura para aceitar. E realmente assim que todos nós experimentamos enquanto éramos nenê. Aqui, à medida que come, que delícia, não é? Quando come a primeira colherada, não é sempre bom? Normalmente é. Lógico, quando não é bom desde a primeira colherada, aquele alimento não serve para aquele momento. Mas à medida que come, ai que delícia, já está comendo, mastigando, comendo, mastigando. Aliás, primeira coisa que a gente precisa fazer para comer bem é mastigar bem. Mastigar. Então, tudo que atrapalha para não mastigar bem precisa ser rejeitado. Por exemplo, comer tudo apressadamente.
Acorda meio tarde e não tem tempo, então, mas sente fome. Então, antigamente a gente fazia isso na residência, porque não tem muito tempo. Então, pegava no refeitório leite e colocava pãozinho com manteiga, tal de pingadinho, né? E mergulhava pãozinho no leite, então já amolecia e nem precisava mastigar muito, enrola um pouquinho com a saliva, engole e sai correndo. Era assim a vida de residentes. Ainda hoje tem gente que talvez vive assim, né? Nessa pressa. Isso não deixa você perceber o sabor do alimento. É a pior coisa. Outra coisa que impede uma boa mastigação é tomar líquido durante a refeição. Quando você toma líquido nas refeições, durante a refeição, então a salivação é impedida. Como não tem salivação? Porque entrou líquido em excesso, e daí você não sente o sabor da digestão de carboidrato, proteína, gordura. Portanto, isso não dá para perceber o quanto de alimento você está comendo. Então, primeira coisa, precisa mastigar bem. Talvez primeira coisa, ter mente bem tranquila. Ai, que bom que chegou na hora de comer. Eu vou ser saciado. Essa fome, então, logo vai passar e eu vou receber esse alimento agradável, essa energia boa. Então, tem que ter uma mente bem tranquila e agradecida. Mastigando, à medida que o alimento está entrando, está sendo processado a digestão e, no caso de gordura, é digerida no duodeno, no intestino delgado. Então, aqui, exemplo é lipídio. Mas isso funciona em relação à proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais, enfim, todos os nutrientes. Bom, aqui você não sabe qual é a quantidade de gordura que você comeu. Alguém sabe? Nutricionista sabe? Sabe exatamente a quantidade de gordura que entrou no seu organismo? Sabe não. Nenhum ser humano é capaz de saber isto. Mas há alguém que sonda. O nosso Criador sonda a quantidade de nutriente que entrou. Então, no caso aqui, lipídio, entrou quantidade suficiente. O que quer dizer essa quantidade suficiente? Seguinte, toda refeição é assim que funciona. Quando você come pela manhã, de jejum, esse alimento que está ingerindo é para, a partir daquele momento até quando? Meio-dia? Por que meio-dia? Não pode ser meio-dia 10? Até próxima refeição, não é? Refeição é a seguinte, é futuro, para futuro. A partir de neste momento até a próxima refeição, eu preciso ter quantidade de nutrientes que eu vou gastar. Então, comer é para o futuro. Você não está comendo para o passado. Então, quantidade de nutriente que eu preciso ter através desta refeição é para o futuro. Somente quem que sabe quantidade exata que eu vou gastar até a próxima refeição. Existe algum ser humano que sabe quanto que eu preciso? Ninguém. Então, somente o nosso Criador que avalia, agora entrou, suficiente, porque próxima refeição desse homem vai ser tal hora. Isso só o Criador sabe. Então, ele que determina, agora chega de comer a gordura. E daí o que acontece? Ele clica outro gene chamado CCK, colecistoquinina,
E esse CCK, então, é levado para o cérebro através de corrente sanguínea. Então, quando chega no cérebro, chega no centro de saciedade, e nesse centro tem um neurônio verifica a quantidade de gordura que está satisfeita, e então o Criador clica novamente um sinal para a língua, para que mude todo o sabor do alimento. Quando na língua, então, não sente mais o gosto por aquele alimento, o que você faz? Para, né? Porque não tem mais graça de comer, porque não é mais saboroso. Todo nenê não faz assim? Todo nenê, quando a mamãe prepara papinha e na primeira colherada, a nenê fala, que bom, tá bom demais, mamãe. Não fala mais, olha para a mamãe e agradece, né? Quando é pediatra, mãe, nutróloga, então a nenê pode dizer, que sorte que eu tenho, nasci numa família onde mãe é pediatra nutróloga, então sabe melhor preparar minha papinha. E aí mamãe continua dando. Bom demais. Umas 10 colheradas depois, nenê já sente, não é tão bom. Então começa a falar assim, Aí mamãe fala, ainda tem metade, filhinho, você tem que comer tudo isso, porque eu sou pediatra e nutróloga, então você tem que comer toda essa quantidade que eu calculei perfeitamente, segundo o seu peso e sua altura. Aí dá. Aí mamãe começa a distrair. Faz aviãozinho, helicóptero, e neném maravilhado, zup. Mas daqui a pouco o neném faz aí mamãe força mais, aperta a bochecha, né? Abre e enfia. Aí neném fica revoltado, joga fora. Porque intragável, gosto mudou completamente. Só que o adulto é o seguinte, principalmente quando vai para restaurante de buffet, que paga uma parcela, vamos supor, pagou R$30, pode comer à vontade. Agora está comendo e comeu, pelo cálculo, uns R$20, já está satisfeito. Agora o adulto calcula, opa, estou levando prejuízo. E R$10, eu vou ter que compensar, né? Então, aí a partir daí começa a procurar o que eu vou comer mais para não levar prejuízo. E aí pega um pouquinho mais isso, aquilo, tá bom, não tem muito sabor, mas está empurrando para não levar prejuízo. E aí, quando acha que comeu agora R$30, empatou. Mas ninguém gosta de empatar somente. Tem que levar vantagem, então tem que comer mais uns R$5 a R$10 para levar vantagem. Nessa altura então vem sobremesa, e olha essa sobremesa, nunca vi, aí pega sorvete, pega pudim, pega bolo, e pegando coisas assim, aí comeu R$50, fica feliz da vida. Como que acontece lá no estômago? Produção de álcool na certa, porque está fermentando. Além de você levar prejuízo no estômago, porque prolonga a digestão, ganha fofura, mas também está produzindo álcool que vai proporcionar o endurecimento das artérias. Então, nosso Criador exatamente sabe o quanto nós precisamos comer até a próxima refeição, que Ele sabe quando é que eu vou fazer a próxima refeição. E tanto que cientistas dizem assim, esse artigo é muito bom por causa de um vocabulário que eles colocaram.
Isso é de 12 de abril de 2005, na revista Metabolismo Celular. Aqui traz, o título é muito interessante, muito bom. Uma enzima antiga, enzima que o pessoal descobriu há muito tempo, que guia comer saudável nos mamíferos. Então existe uma enzima que é produzida por um gene, então regula essa enzima da seguinte forma. Veja aqui. Essa enzima no cérebro dos mamíferos age como se algo inato. Como é algo inato? Como tipo de nutricionista inato. Deus colocou nutricionista no nosso cérebro. Não é bom? Simplesmente é bom. Por isso que hoje eu entendo o que nosso Salvador Jesus deixou falado na sua época aqui na terra, 2000 anos atrás. Ele diz em Mateus capítulo 6, não vos inquieteis por o que comer, por o que beber. O vosso Pai sabe qual é a sua necessidade. Não é maravilha? Não está falando meramente questão econômica, mas é questão nutricional. Nosso Criador sabe qual é minha necessidade nutricional a partir deste momento até próximo momento de refeição. Portanto, nós não precisamos cuidar, preocupar por o que comer, por o que beber. Mas simplesmente eu digo, a partir disso, então aparece um princípio alimentar. Comer só o que é gostoso. Não é bom? Eu fico feliz da vida porque só como coisa que é gostoso. Tudo aquilo que não tem gosto não serve para mim. Tem gente que está pensando, ai que bom, até que enfim ele está dizendo, posso comer picanha. Que gostoso picanha. Né? Chocolate. Ai que gostoso. Esse tipo de mente é pervertida. Porque quando a gente estuda bem, a nossa mente e o nosso raciocínio, nós não entendemos aquelas leis que Deus nos ofereceu, para que nós fôssemos sujeitos. Lembrando desses mamíferos, eu tenho uma foto muito interessante. Essa foto diz muita coisa. Veja essa girafa. Essa girafa, um certo dia, começou a comer o osso. Não é comum para a girafa, porque girafa come as folhas lá de cima, flores ou frutos. Nunca pasta, né? Igual vaca, assim. Girafa toma essa situação, essa posição só para tomar água. Mas hoje ela está sentindo um desejo tremendo, uma atração para comer osso. Homens ficaram curiosos, por que disto? E aí, examinando, viu que essa girafa tinha falta de fosfato e cálcio. Então, cientistas começaram a indagar. Como que a girafa sabia que tinha falta disto? Porque ser humano simplesmente é regido pelo conhecimento. Faz exame laboratorial, se tiver falta de cálcio, diz o quê? Você tem que fazer suplemento de cálcio. Se tiver falta de, por exemplo, vitamina B12, fala que tem que fazer suplemento vitamínico. Se tiver falta de hormônio, tem que
colocar hormônio artificialmente. Assim que funciona o ser humano hoje em dia. Isto é, ser humano é totalmente escravo de conhecimento. Isso é por causa de uma razão. Por ter rejeitado a sabedoria do Criador, então hoje é meramente escravo do conhecimento. Isso começou no Jardim do Éden. Quando Adão então comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele rejeitou a sabedoria do Criador, agora tinha que depender do conhecimento, todos os seus seguidores se tornam escravos de conhecimento. Mas essa girafa tem algum conhecimento adquirido? Não tem. Cientistas pensaram, que coisa interessante, como que essa girafa sentia falta de cálcio e fosfato, dois elementos muito específicos. E mais ainda, como que sabia que no osso tem esses elementos? E mais incrível é que depois de 5 dias de comer, não comia mais. E essa girafa lá de trás, quem sabe o namorado deve estar pensando, epa, eu vou romper esse namoro, porque ela virou doidinha. Como que pode comer osso? Pode não. Mas depois de 5 dias, quando não comeu mais, cientistas novamente anestesiaram, examinaram e viram que o valor de cálcio e fosfato estava normalizados. Conclusão dos cientistas é a seguinte: um instinto que leva o animal a comportar dessa forma. O instinto do animal. Interessante essa conclusão, né? Quando fala instinto do animal, refere normalmente a uma capacidade inerente do animal próprio para lidar, para solucionar seus problemas. Outra figura bem interessante também, toda primavera no Alasca acontece isto depois de década de 80. Aqui é o chão, essa é uma montanha bem íngreme, até o filhote de cabra montanhesa está lá em cima. Elas estão fazendo alguma coisa. Elas vêm de 20 a 15 quilômetros da outra região para cá, para fazer isto, lamber as rochas, porque nessa rocha tem sal que essas cabras precisam. E depois de lamber 3 dias, então todas essas cabras novamente voltam para seu habitat original. E novamente cientistas falaram, é o instinto do animal. E o homem tem esse instinto? Tem ou não tem? O nenê tem, não tem? Nenê tem. Tanto que nenê recusa o leite de vaca quando tiver leite materno. Não recusa? Como que nenê fez alguma análise de valores nutricionais de leite de vaca e leite materno e sabe? Ou como que nenê sabe? Não, eu tenho que tomar esse leite, esse que é leite humano e leite de vaca, eu não sou bezerro, então não tomo. Nenê escolhe assim? É? Como que escolhe? Instinto? Nenê tem esse instinto? Esse instinto é inerente do nenê? É? É instinto é inerente do ser humano? Toda a capacidade que aparece nos seres vivos é do Criador. Criador que está conduzindo. Não é inerente dos seres vivos.
Então veja, o nosso Deus colocou nutricionista no cérebro dos mamíferos, inclusive entre seres humanos, e para os seres humanos ainda deu essa capacidade de reconhecer que há um Criador. E esse Criador que conduz, que alimenta, que veste, que faz beber. E assim, salmista Davi, em Salmos 23, ele fala claramente: o Senhor é meu pastor. Senhor, eu sou o que sou, a vida é meu pastor, portanto, eu que sou ovelha, falta alguma coisa? Falta algum nutriente? Nada me falta. E nem vai faltar para o futuro também. Isso é o princípio alimentar, o princípio de temperança para os cristãos. Isso tem que ser o princípio. Não aquilo que o mundo nos fala, não é aquilo que a ciência nos fala, mas o nosso Criador deve nos falar e nós precisamos ouvir e viver exatamente ouvindo o que o nosso Criador nos fala, e assim nós teremos esse relacionamento agradável, muito bom para a vida. E assim que nossa dependência ao Criador será cada vez mais íntimo. E com essa intimidade, então nós estaremos conhecendo aqui na terra, não de face a face, mas vislumbre, através do espelho, conhecer o nosso Criador, e assim teremos privilégio de vê-lo em face a face. Quando nós não experimentarmos essa convivência, relacionamento, essa intimidade com o nosso Criador, mesmo no comer, então nós não teremos chance de vê-lo em face a face. Nós precisamos acostumar isto. Então, segundo princípio de alimento. Primeiro é comer só o Alzheimer. Comer só coisa gostosa. Só comer coisa gostosa. Quando não tiver sabor, deixe de lado. Deixe de lado. Algumas pessoas me falam: mas tem tanta coisa boa do suplemento vitamínico. Concordo. Aí tem tantos elementos bons, naturais, não resta dúvida. Então, eu vou sugerir para vocês, em vez de tomar cápsula ou comprimido, tenta experimentar o sabor daquela cápsula, daquele comprimido. Esmaga, faz pó, ou então cápsula que é algum conteúdo de pó ou líquido, saboreia. Se tiver sabor agradável, pode comer. Agora, se tiver sabor não agradável, não serve para aquele momento. Quem sabe, posteriormente, quando voltar a ter sabor agradável, vai servir. Mas é toda vez que, quando não tiver sabor agradável, não serve. Lembre bem esse princípio. Outro princípio alimentar, eu vejo através desse fenômeno. Quem prepara o alimento para cada um de nós é nosso Criador. Porque Ele sabe perfeitamente a máquina que Ele criou, todas as células, já que Ele criou para que essa célula produza a energia, então sabe o que nós precisamos. Portanto, Ele mesmo produz o alimento para ser criado. Quando nós lemos Gênesis 1, 29 e 30, para seres criados, Ele dá o seguinte alimento. Gênesis 1, 29.
ele diz: toda erva que dá semente, toda erva que dá semente, e também toda a árvore que dá fruto que tem semente, ser-vos-á como mantimento. Então, toda a semente nós podemos comer. Então, hoje são diversificadas, mas de forma geral, cereais, arroz, aveia, trigo, milho, quinoa, linhaça, enfim, toda a semente. E também leguminosas, tipo aquele que reparte em 2 pedaços, feijão, ervilha, fava, lentilha, grão de bico, amendoim, um monte de coisa. E frutas que têm semente, pode comer à vontade. Isso era o mantimento para ser criado segundo a imagem de Deus. E agora, para outros seres, Deus deu o quê? Toda a erva do campo. Então, nessa erva do campo, não somente as folhas, mas pepino, tomate, abóbora, berinjela, tudo isso era dado inicialmente para os animais. As raízes, tudo eram para os animais, porque pé de pepino chama-se árvore? Acho que não, né? É hortaliça, não é? Então, hortaliça eram para os animais, inicialmente. Agora, me diga, a célula que Deus criou para Adão era a mesma célula da nossa? É ou diferente? Iguais. Porque Adão gerou Caim, Abel, Sete, e a partir daí veio seus descendentes. Então, a célula que Deus criou no jardim do Éden é exatamente igual à nossa célula. Portanto, a necessidade nutricional naquela época será igual na nossa época. Certamente por causa de diferença de ambiente, tudo isto, os valores podem ter mudado, mas basicamente em termos de nutrientes são iguais. Muito bom. Nosso Deus produz alimento da seguinte forma: através da planta, então, pelas raízes absorvem água, nitrogênio, e no ar já existe gás carbônico, porque os animais exalam gás carbônico, e nas folhas das plantas, então, na clorofila, juntamente com a ação de raio solar, que é uma energia, então ocorre tal de fotossíntese. A fotossíntese é exatamente isto: juntar esse carbono com a água para formar carboidrato. Carboidrato é uma palavra composta de união de carbono mais água. Carboidrato. E esse carboidrato é exatamente aquela molécula que armazena a energia que vem do sol. Então, Deus oferece a energia através do sol que Ele criou. E as plantas, então, captam essa energia. Certamente todo o processo de fotossíntese, Deus que está atuando. E armazena a energia. Então, todo animal comendo esse pacote que armazenou a energia, comer ou metabolizar é o seguinte:
desembrulhar a energia que Deus colocou nos alimentos. Então, esse processo de metabolismo é desembrulhar e agora a gente adquire essa energia. E com essa energia, então, no mundo fala que serve para trabalho, ou então armazena a molécula, aí vem a fofura, né? Quando armazena muito, vem a fofura. E com essa energia é aproveitada para o trabalho. Agora, vamos relembrar aquele esquema. Célula, então, recebe glicose, isto é, carboidrato. Todo o carboidrato digerido na boca e posteriormente no intestino delgado, então transforma em glicose. Única molécula, lembre disto, única molécula que célula pode aproveitar para produzir a energia é glicose. Não existe outra molécula. Proteína não é aproveitada na célula. Para que proteína e gordura sejam aproveitadas pela célula, tem que transformar até em glicose, e a glicose no fim entra para a célula para poder ser queimada e produzirá energia. Então, mesmo que sejam fofas, precisa comer principalmente o carboidrato na alimentação. Porque quando proteína e gordura transforma em carboidrato para poder entrar na célula, então produz muitas toxinas. Então isso é grande desvantagem. Mas quando comer carboidrato, é aproveitado completamente, porque carboidrato transforma em glicose naturalmente. Então, o aproveitamento é bem melhor sem produzir toxinas. Bom, então com essa energia produzida, célula funciona e vive. Então, segundo princípio, somente alimento que a planta produz tem carboidrato. Nenhum alimento de origem animal tem carboidrato. Então, o princípio é o seguinte: usar o alimento de origem vegetal, porque somente alimento de origem vegetal que produz esse alimento que contém a energia. Bonito, né? Eu achei lindo esse tipo de entendimento, não porque eu que entendi, eu simplesmente estou aplicando o que as pessoas já entenderam. Então, existe uma razão muito contundente para dizer por que nós precisamos comer alimento de origem vegetal, não de origem animal, porque alimento de origem animal não tem carboidrato. Carne é constituído de quê? Proteína e gordura, porque come célula. Peixe, mesma coisa, come célula. Aves, come célula. Ovos, também é célula. Agora, leite é o único alimento de origem animal que tem carboidrato, lactose, no caso de leite de vaca. Só que esse leite de vaca serve só para bezerros. Alimento perfeito para os bezerros. Para o homem, tem proteína demais. Tem muita proteína. Por isso, quem toma bastante leite, desenvolvimento é muito mais precoce do que a idade biológica.
Então isso acelera a morte. Por quê? Divide a célula mais rapidamente. Quando termina de dividir até 70 vezes, cientistas dizem que essa célula não divide mais. E quando terminar a função da célula dividida 70 vezes, aí termina sua função, todas as células entram em desintegração, então vem a morte. Quem quiser ter a vida prolongada, é bom não usar muita gordura nem proteína, porque isso acelera a divisão celular. Muito bom. Veja, a energia que vem do Sol para fazer a fotossíntese é certamente a energia que Deus coloca na reação química, física, no Sol. Então eu presumo o seguinte: a energia que vem do Sol para fazer a fotossíntese é a energia do Criador. Qual é a energia do Criador? O amor. O amor é energia. O amor não é sentimento. Nós somos limitados nesse aspecto de perceber que o amor é um sentimento. Mas Deus disse, Deus é amor, quer dizer, o amor de Deus é princípio. Princípio, eu interpreto assim, a própria Bíblia interpreta, o amor é vínculo da perfeição. Então, o amor, através desse amor de princípio, o elo de ligação, elo de perfeição do caráter de Cristo, é uma energia. Por isso que através do amor, que é manifestado pelo perdão, você tem muita saúde. Porque quando você ama, não precisa liberar tantos radicais livres que danificam seu organismo. Quando você odeia, você fica preocupado, você fica com rancor, mágoa, você está gastando muita energia pelos neurônios, produz grandes quantidades de radical livre. Mas quando você perdoar, aquela pessoa está agindo assim porque é livre para isto. Eu não sei porquê das razões que a pessoa está me dirigindo assim, mas deve ter alguma razão que eu não entendo. Então aceito da forma que é. Se viver assim, precisa ficar magoado? Não, porque cada um tem liberdade de viver da forma que quiser. Única regra é amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Isso é a única regra. Então, com essa energia, nós comemos. Então, na hora de comer todos os alimentos de origem vegetal, você está saboreando o amor de Deus. Aí eu consigo ver, principalmente quando estou lá na Bahia, que logo em maio eu estou viajando para a Bahia, né? Que bom, bom demais. Todas as árvores que dão fruto, quando eu saboreio, eu sinto que Deus dando oxigênio, dando fôlego de vida para desembrulhar esse empacotamento, esse pacote que Ele mesmo fez. Então sinto aquele sabor. Coisa interessante, não é? Eu não sei diferenciar pé de manga. Qual é manga palmer, qual é manga tome, qual é manga espada, manga bourbon, manga coco. Eu não sei diferenciar. Para mim, toda a folha é quase que igual. Mas interessante que naquelas folhagens que estão parecidas, uma árvore da manga palmer, que tem gosto diferente de manga bourbon, não,
eu vejo essa diversidade da manifestação do amor do Criador. Aparentemente, mesmo o pé de milho, mas um da milho coreano que é doçura, milho americano, sweet corn, então é muito macio e é doce, e milho brasileiro serve para fazer pamonha, cuscuz, etc. Tem milho com coloração amarelada, coloração branca, coloração roxa, tanta variedade, toda essa variedade de alimento de origem vegetal, para mim é manifestação de vários ângulos de nós enxergarmos seu amor. E cada região ele colocou alimentos mais variados. Então, sabe qual é outro princípio alimentar? Só comer o alimento da região que tem em abundância. Por quê? Quando o alimento é abundante, é barato. Todo alimento caro não serve. Por exemplo, última moda, chia, não serve para a gente. Serve para o México, quem mora naquela região. Quinoa não serve para a gente. Por quê? Caro demais. Serve para Bolívia, para Peru, onde eles produzem bastante. Mas é para nós, Deus deu o quê? Arroz, trigo, milho, aveia. Tem vários tipos de cereais em abundância para a nossa região, que é baratíssimo. Lá em São Paulo, na zona cerealista, 1 quilo de arroz integral, tipo agulha, comprido, é R$ 1,95. 1 quilo de arroz. Tipo cateto é R$ 2,50. Agora, quinoa é R$ 19,00. Chia, 60 e poucos reais. Chia, show, né? Deixa para lá. Mas homens faz um modismo com o alimento. Do início apareceu a tal de linhaça escura, né? E depois aparece linhaça dourada. Diz que é melhor que linhaça escura. Não precisamos ir atrás desses modismos. Mas aquilo que é abundante na região. Por exemplo, aqui região sul, trigo é abundante, não é? Por causa da temperatura, clima, assim. Já na região norte, nordeste, trigo não dá bem naquela região, mas lá milho é excelente. E também tem muitas raízes feculentas, né? Lá chama aipim. Eu não sabia que a aipim tivesse mais de 10 variedades. Aipim batata, aipim amarelo, aipim roxo. Tem mais de 10 variedades de aipim. Aqui chama mandioca, né? Aipim também? Mandioca, macaxeira, etc. Né? Batata só tem um tipo? Batata também tem variedade enorme. Soja, feijão, grão de bico, lentilha. Lá na Bahia é mangaló, andu. Coisas maravilhosas. Então Deus sabe qual é nossa situação do bolso. Não é bom comer coisa cara. Porque qual que é cara? Quando tiver pouca coisa, né? Então, isso é por causa de ganância do ser humano e alimento hoje tornou-se uma arma. Alimento tornou-se uma arma. Vocês estão vendo, fugindo um pouco da palestra, por causa da seca que existe nos Estados Unidos, na Europa, hoje os grãos estão subindo de preço. Soja, milho, principalmente, estão subindo
por um preço assim absurdo. Sabe o que isso significa? Não é só por causa de seca que está subindo o preço, não. Por causa de monopolia de comércio de grão que está subindo o preço. Fiquei sabendo que no mundo inteiro existem 4 empresas que monopolizam a comercialização de grãos. Todas as empresas americanas. Brasil produz grãos e grãos e grãos, mas se não passar pelo tal de, não sei como que chama em português, mas pela Bolsa de Futuro do Chicago, nada é comercializado para o mundo, todos os grãos produzidos mesmo no Brasil. Existe um poder que está controlando o alimento do mundo inteiro. Isso está na profecia de Daniel e profecia de Apocalipse. Principalmente Daniel 11, 40 a 45 e Apocalipse 17, senhores, precisam estudar. Realmente precisam pesquisar Daniel 11, 40 a 45 e Apocalipse 17, para saber em que momento nós estamos vivendo. Muito bom. Então já dissemos alguns princípios alimentares. Primeiro, comer só o que é saboroso. Outro, qual foi? Dentro do alimento de origem vegetal, porque somente alimento de origem vegetal contém a energia do Criador. E outro princípio foi o quê? Oi? Isso, comer só coisa barata. Princípio alimentar esquisito, não é? Comer aquilo que é abundante na região. Eu faço questão disto porque hoje existe a nutrição funcional. O mundo está sendo levado por esse conhecimento de nutrição funcional, que é uma parte totalmente enganosa novamente. A nutrição funcional é uma forma de enganar. Não vá atrás da nutrição funcional. Se você for atrás da nutrição funcional, será totalmente enganado. Eu vou mostrar uma tabela não, um diagrama, uma foto. A nutrição funcional diz o seguinte: um dia minha sogra veio me dizer, você precisa chupar bastante melancia. Falei, por que eu preciso muita melancia? Porque na melancia tem licopene. Eu assustei. Minha sogra, que não terminou o primário, ela sabia da licopene. Aí eu perguntei para ela, né? O que licopene tem a ver comigo que tem que comer bastante? Ela tinha lido no jornal que licopene é bom para a próstata. Então ela diz que é bom para a sua próstata. Aí que fiquei na dúvida. Minha sogra está interessada na minha próstata? Para quê? Para quê? Felicidade da filhinha? Pois é, na melancia tem bastante licopene. Depois disto, essa coloração aqui, avermelhada, tipo melancia, tipo tomate, pimentão, está cheio de licopene. Agora, pessoal, através de pesquisa, percebeu que quando tomate é assado, então teor de licopene aumenta.
E qualquer restaurante chique tem tomate assado hoje. E os homens gostam de comer tomate assado ou molho de tomate para preservar a sua próstata íntegra. Meus queridos, isso não vale para nada. Tem gente que usa suco de cenoura para ter bastante beta-caroteno para proteger os pulmões. Por acaso você sabe qual é a quantidade de beta-caroteno que você precisa para funcionar como antioxidante ao nível dos pulmões? Você sabe qual é a quantidade de radical livre que você liberou e assim tem que ser neutralizado? Não. Você quer ver um dado impressionante? Essa beta-carotene realmente é excelente para neutralizar os radicais livres ao nível pulmonar. Por isso que protege o pulmão contra câncer de pulmão. E aí, a indústria farmacêutica, aproveitando essa pesquisa, e eles fizeram uma coisa impressionante. Começou a extrair beta-caroteno das plantas, dos alimentos normais, cenoura, manga, toda a cor amarelada ou alaranjada, tem beta-caroteno. Então começou a extrair. Era fácil para extrair. E ainda mais, essa cápsula extraída de beta-caroteno, se fosse introduzido no mercado como um produto que previne câncer de pulmão, então eles viram que ganharia horrores de dinheiro. E eles levaram essa pesquisa científica para pedir para FDA, é a Anvisa do Brasil. Aqui no Brasil chama-se Anvisa, né? Nos Estados Unidos é FDA. E pediram, nos autorize vender esse beta-caroteno como um suplemento nutricional ou como um remédio que previne câncer de pulmão. Isso na década de 70. Porque americanos fumavam muito, tinha muito câncer de pulmão. Então, FDA, muito bom. Que bom que vocês conseguiram extrair. E essa pesquisa não tem erro nenhum. Agora, na natureza tem beta-caroteno e esse beta-caroteno realmente previne câncer de pulmão. Nós queremos saber, esse beta-caroteno extraído também funciona da mesma forma de natural. Então façam pesquisas durante 12 anos e verifique que realmente beta-caroteno produzido por vocês tem função de prevenir o câncer de pulmão. Então, indústrias farmacêuticas entraram nessa pesquisa. À medida que fazia a pesquisa, eles gastavam muito dinheiro, porque tinha que fazer com 20, 30 mil fumantes. Para um grupo dando beta-caroteno, para outro grupo dando exatamente formato de beta-caroteno, mas que seja farinha de trigo, placebo. Para saber qual é o efeito do beta-caroteno. E eles fizeram. Mas como gastava muito dinheiro, eles pediram para a FDA. Nós já fizemos 6 anos de pesquisa, outro grupo 8 anos de pesquisa. Então, vamos abrir agora para ver o resultado como é. E se o resultado for favorável, então a FDA iria autorizar. Veja esse diagrama interessante. Nesse primeiro estudo de 6 anos, essa linha reta é quem tomou beta-caroteno. E essa linha pontilhada é quem tomou farinha de trigo, grupo de controle. Veja, durante 6 anos, aqui é mortalidade, linha vertical é a mortalidade. Aqueles que tomaram beta-caroteno morreram mais.
Outro estudo de 8 anos, mesma coisa. Aqueles que tomaram beta-caroteno morreram mais. Todos 2 grupos fumantes. Sabe qual é o conselho de NCI? NCI é National Cancer Institute, Instituto Nacional de Câncer do governo americano, adverte. Avoid. O que é avoid? Evite. Evite de adicionar beta-caroteno na dieta. Por exemplo, para tomar suco de cenoura, você precisa de mais ou menos 2 cenouras boas para adquirir uns 200 ml de suco, não é? Na centrífuga. Para tomar 200 ml de suco de cenoura, é coisa mais tranquila. Você comeria 2 cenouras numa mesma refeição? Nunca comeria. Por quê? Gosto não permite continuar comendo 2 cenouras numa refeição. Mas tomar um copo de suco de cenoura é simples. Outro princípio. Nada de alimento concentrado. Nada de alimento concentrado. Por quê? Quanto mais alimento concentrado, isto é, quanto mais nutriente você obter, então você terá maior problema. Por isso que o alimento tem que ser na sua forma natural, original. Nada de concentrar. Incrível que pareça, todos os alimentos de origem animal é alimento extremamente concentrado. Carne é concentrado. Por quê? Porque é célula. Então, quase que é proteína e a gordura. Muito concentrado em proteína e a gordura, todas as células, porque sua composição original. Então, carnes, peixes, aves, ovos, é pura proteína e a gordura. Portanto, não é um alimento adequado, além de não ter a energia apropriada. Me disseram, para fazer 1 quilo de queijo, precisa de por volta de 8 a 10 litros de leite. Né? Mas para comer umas 200 gramas de queijo numa pizza, é fácil. É fácil. Equivale 2 litros de leite. Você tomaria 2 litros de leite num momento? Meio difícil, né? Então, todos os derivados de leite são extremamente concentrados. Seja queijo mineiro, ou ricota, tudo é concentrado. E agora, se a gente for para alimento de origem vegetal, muita gente concentra o alimento. O mundo normalmente concentra o alimento. Por exemplo, entre arroz branco e arroz integral, qual é concentrado? Entre arroz integral e arroz branco, qual é concentrado? Arroz branco. Por quê? Arroz integral, arroz completo. Aí tira germe, tira fibra, então concentrou mais no carboidrato. Alimento concentrado. Entre farinha branca e farinha integral, qual é concentrada? Farinha branca. Entre azeitona e azeite, azeite é extremamente concentrado.
Por exemplo, entre glúten que existe na farinha de trigo e o glúten preparado, separado. Todo glúten separado, ou seja, carne vegetal ou PVT, todos esses produtos são extremamente concentrados. Não estou dizendo que não deve comer alimento concentrado, mas o quanto mais puder evitar, é melhor. E para terminar, então eu vejo o seguinte: o nosso Criador, Ele nos tirou do Egito. Tirou do Egito. Assim como Deus tirou do Egito da escravidão e levou para o deserto para poder levar para a terra prometida. Nós também somos tirados do mundo, estamos no deserto em direção a Canaã celestial. Estamos nessa jornada. Então, nós que estamos livres do Egito, toda a cultura, todo o hábito do mundo, que estamos no deserto, precisamos ser mantidos pelo maná que nosso Senhor nos dá. Exatamente então, nos orientou como deveria ser esse tipo de alimentação. No ano 1863, exatamente na data de 6 de junho, o nosso Senhor então dá uma luz para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Menos de um mês de estar organizada. Esse conteúdo da primeira mensagem de saúde que foi dada para a irmã Ellen G. White está escrito nos capítulos 54 a 59 do livro Mensagens Escolhidas, volume 2. A íntegra da mensagem está registrada nesses 6 capítulos. Seria bom que os senhores estudassem. E depois, até 1905, então Deus continuou dando as luzes e deixou um livro completo, de início até o fim. Própria senhora Ellen G. White escreveu o livro A Ciência do Bom Viver. É um livro que deve ser pesquisado antes de qualquer outro livro de saúde. Então, nesses livros, a senhora Ellen G. White fala: para os que estão esperando a volta de Cristo, aqueles que estão caminhando para a Canaã celestial, então precisa ter seguinte regime alimentar: alimentos de origem vegetal estritamente. Nada de leite e seus derivados, e nada de ovos inclusive. Naquela época ela refere que chegará um tempo para deixar mesmo leite e derivados de leite, tipo natas, cremes, que foram permitidos naquela época, uns 150 anos atrás. Mas ela diz: chegando um certo tempo, até esses produtos deveriam ser deixados. Eu entendo hoje que já chegamos a essa data há muito tempo. Então agora, nós que estamos dirigindo para Canaã celestial, nós precisamos então viver pela fé. Eu vou falar de vitamina B12. No alimento de origem vegetal não existe vitamina B12. Vou respeitar essa colocação da ciência. Tudo bem, não existe vitamina B12 nos alimentos de origem vegetal, e ao mesmo tempo nosso Deus pede que nós vivamos somente de alimento de origem vegetal. Então, a vitamina B12
falta. E vitamina B12 participa grandemente em várias funções. Quando falta a vitamina B12, então aparece um tipo de anemia, que é grave. E também aparece uma doença no coração. Então, vitamina B12 é necessário que tenha. E há um grupo de pessoas que fala que tem que fazer então suplemento de vitamina B12. Eu particularmente discordo com essa ideia. É interessante quando nós estudamos a fisiologia, é que mesmo nosso Criador nos pedindo que faça estritamente alimento de origem vegetal, mas no estômago Ele deixou produzir uma substância chamada fator intrínseco. Essa substância, fator intrínseco, é necessário para absorver vitamina B12 no intestino delgado, na parte terminal, ilioterminal. Imagina, se não tiver vitamina B12, para que produz esse fator para absorver vitamina B12 no ilioterminal? E aí a ciência descobriu o seguinte: através das bactérias que existem no tubo digestivo, desde a boca até o intestino delgado, essas bactérias que transformam cobalto em cobalamina, que é vitamina B12. Então, quando nós vivermos dentro da lei que nosso Criador nos deu ao criar ser humano, produção de vitamina B12 no nosso interior não tem nenhum problema. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. E mais um dado bem interessante, isso é dado recente. Entre as pessoas que comem de tudo, inclusive alimento de origem animal, por volta de 23% experimentam deficiência de vitamina B12. Aqueles que são ovo-lacto-vegetarianos, por volta de 70% experimentam falta de vitamina B12. E entre estritamente vegetarianos, por volta de 93% experimentam falta de vitamina B12. Com esses dados, então, o mundo fala: quem é estritamente vegetariano tem que fazer suplemento de vitamina B12. Essa conclusão é muito sentimental. Se usar a razão, eu comecei a olhar assim: por que aqueles 7% do regime estritamente vegetariano não tem falta de vitamina B12? E maioria tem. Inclusive aqueles que comem de tudo, 23% ainda apresenta falta de vitamina B12 mesmo ingerindo. Onde está o problema? Se 7% não apresenta falta de vitamina B12, mesmo não comendo nada, é porque tem produção interna. Então, se nós vivermos dentro da lei, todas aquelas 8 leis, então, Deus que providencia. Nós precisamos viver pela providência divina, porque nos últimos momentos a nossa confiança plena no nosso Criador é que deve regir toda a nossa conduta. Assim como Davi diz: Senhor é meu pastor. E na parte final ele diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás
comigo. E a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Esperamos que essa misericórdia, essa compaixão, esse amor, bondade do nosso Criador o acompanhe todos os dias da vossa vida, a fim de que vocês tenham um caráter de Cristo perfeitamente manifestado em cada um de vocês. E logo mais nós estaremos recebendo o nosso Criador. Muito obrigado pela paciência de vocês, e assim que está terminando a palestra esse fim de semana, espero que vocês continuem pesquisando nos livros, a Bíblia, para poder ficar mais claro esse assunto, e que a partir de agora vocês também, quando tiver a convicção, sejam aqueles que dividem essa maravilha com seus semelhantes, e assim serão multiplicadores da verdade. Primeiro tem que averiguar aquilo que foi falado aqui é realmente verdade. Se for verdade, então cada um faz escolha. Se não for, deixa de lado. Para isto vocês precisam agora pesquisar. Mais uma vez, muito obrigado. E tem alguma pergunta? Não sei, nunca medi. Não sei. Só que essa parte de algas marinhas, para o mundo oriental, é acostumado de usar algas marinhas. Agora, mundo ocidental, alga marinha não é um alimento habitual. Na Coreia, por exemplo, a gente usa muita alga marinha porque tem abundância. Aqui no Brasil, não tem, portanto, é caro, então não serve. Mais alguma pergunta? Sim? Sim. Jogar queijo? Baiano que gosta. Baiano que gosta. Mineiro é baiano cansado. Não. É baiano cansado, é? Certo. Tudo que é estimulante não é adequado. Por exemplo, quando usa pimenta muito estimulante, muito apimentado, então começa a aparecer muita saliva, né, para neutralizar. Então isso estimula demais as terminações nervosas. Não é muito apropriado. Assim, existem muitos dados que dizem que tem efeito benéfico. Agora, tem efeito benéfico e ao mesmo tempo tem efeito maléfico, então é bom deixar de lado. Sim? Tem que perguntar para o nosso Criador a cada momento que você está diante de almeirão. Tem alguma coisa aproveitável que eu preciso comer? A partir de agora precisa relacionar com o Criador. Sim? Regenerar? Sim, neurônio regenera, que é uma beleza. Neurônio, antigamente pensava que não regenerava. Na minha época de faculdade, simplesmente dizia, olha, neurônio não regenera. Portanto, cuide dos seus neurônios. Mas, no ano 1999, então descobriu que
no ser humano, no cérebro adulto, produz novas células nervosas. Aqui diz, contrário ao dogma, cérebro humano produz novas células no adulto. Hoje, renovação de neurônio é muito bem conhecido. Portanto, doença de Parkinson, Alzheimer, toda a doença degenerativa do cérebro, hoje tem cura perfeita, porque tem célula-tronco. Célula-tronco que diferencia até neurônio funcional. Sim? Como água amanada, morna. Água morna. Nos dias frios, certamente a água morna é bem-vinda, né? Seja micro-ondas, seja no fogão, tanto faz. Como? Café? O que tem café? Café preto? Café preto não é adequada porque é forte e estimulante. Café preto não é bom porque é estimulante, semelhante de pimenta. Sim, chás que contém cafeína é a mesma coisa. Assim, uma vez que fez redução do estômago ou cirurgia bariátrica, então tem uma dificuldade de absorção de nutrientes, dependendo da técnica cirúrgica aplicada. Nesse momento, então, sabendo dos passados, que foi o grande erro, né? Fazer cirurgia bariátrica. Porque focalizou onde? Perder o peso, mas não focalizou porque eu fiquei dessa fofura, né? Agora tem essa deficiência como resultado. Então quer fazer um suplemento para poder sanar esses erros cometidos. Nessa altura, para o cristão, é simplesmente voltar ao Criador. Como Ele é Criador, sabendo da fraqueza humana, fragilidade, então Ele nos perdoa e Ele nos cura. Salmo 103, verso 3 é fiel para nós. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então voltar para novamente a lei de Deus, para que ele faça o que ele sabe fazer bem. Como? Não sei. Eu não sei dizer essas coisas, também não me interessa, porque quem mora na cidade, adianta falar não usa micro-ondas? Adianta falar não use celular, porque celular também faz mal? Não adianta. Então essas coisas não é apropriado para comentar, mas que nós voltemos para a lei de Deus, que é bondade divina. O salmista diz assim, em 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Isso que nós precisamos fazer. E Salmos 19, verso 6 em diante diz, a sua lei é perfeita e restaura a alma. Precisamos voltar para a lei que nos protege, que nos dá a vida. Claro, regenera toda a cartilagem. Não. A alimentação, já disse, não faz nada. Através do clique do Criador.
Virou agora consultas de novo? Que oração? 10:55? Então, é a última resposta, última pergunta. Esquecimento normalmente é por causa que não dá um significado para as coisas. Quando não tem muito significado para mim, não interessa, para que vou guardar? Mas toda vez que tiver um significado, aquilo torna-se valioso para mim, não esquece, sempre está aí. Sim, no diálogo, atente o que a pessoa está dizendo. Por exemplo, falamos aqui 4 palestras e respondemos algumas perguntas que eu acho que, da minha forma de olhar, é assim, mas interessante que quem ouve do jeito que a pessoa quer. Então, eu falei disto, certamente, espero que não seja muito. Algumas pessoas lá fora vão dizer: Dr. G, esse cara é doido. Como que eu não devo tomar medicamento que eu estou tomando hoje? Eu não falei para não tomar nenhum medicamento, não. Eu nunca disse para não tomar medicamento que vocês estão tomando. Mas entendeu que Dr. G disse que não deve tomar medicamento. Eu nunca falei isto. Então, comunicação tem essa lacuna. Aquilo que quer falar, aquilo que quer ouvir. Então, na conversa, ouça o que a pessoa fala, não o que a senhora quer falar. Se começar a tentar o que a pessoa quer comunicar para mim, não vai esquecer. Então não é que eu que tenho que dizer, diálogo é isto. Normalmente diálogo, a gente quer incutir alguma coisa, não é? Quer manifestar minha opinião, quer dizer que eu sou melhor, minha opinião que é certa, etc, etc. Enquanto fazer isto, a gente entende o que o outro quer? Diálogo é o seguinte: outra pessoa está dizendo isto, e o que está pedindo de mim? Aí eu dou minha opinião, você está pedindo isso, certo? Agora, a minha opinião é que eu não concordo, ou eu concordo. Isso que é diálogo. Para mim, tá? Agora, para muitas pessoas, diálogo é o quê? Independente do que o outro fala, só quer falar da minha parte. Aí, certamente, a gente tem grande problema, né? Porque não bate a ideia. Porque cada um só falou da sua coisa. Muito obrigado. Por hoje é só, para sempre é só. Um bom dia e até não sei, né? Até não sei.